Os próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar, tudo começa logo depois que o Fausto levou o cacete do Eugênio e agora está revoltado, e conversando com a Karen, ele começa a soltar os piti dele ali contra o Guilherme e dizendo que o Guilherme fez uma grande covardia com ele e tirou dele aquilo que ele mais precisava, e então ele começa a fazer um monte de plano ali e diz a Karen que vai conseguir de um jeito ou de outro colocar o Guilherme dentro de uma cadeia, e a Karen pergunta como que ele pretende fazer isso, e ele fala que tem como provar que o Guilherme é verdadeiramente um ladrão, e a Karen diz que é bom que agora sim ele tem uma carta na sua manga, né? E o Fausto diz a ela que sim, tira o relógio e diz que vai provar de uma vez por todas com aquele relógio ali que o Guilherme é um verdadeiro ladrão. O Fausto continua dizendo que ele já tem uma testemunha que vai declarar ao favor dele, que ele vai usar justamente aquele relógio ali para provar para todos, inclusive lá para Daniela e sua filha, que o Guilherme é um verdadeiro ladrão. Karen fica calada olhando para ele e ele diz que o Guilherme nem imagina o que vai acontecer com ele. A Karen diz para ele que é bem pensado o plano dele, mas que também ela tem novidades para ele. O Fausto fica bem curioso, só que um capítulo anterior, tanto o Fausto quanto a Úrsula manipularam ali o carro da Daniela, e logo depois ele, achando que a Daniela iria pegar nesse carro e assim ia ter por uma vez por toda o fim da vida ali da Daniela, foi aí então que a Daniela, em vez de sair no carro, deu o carro para que o irmão dela saísse tanto com a Gabriela e juntamente ali com o Sebastião. Só que aí, logo depois dessa manipulação ali que a Úrsula fez a mandado do Fausto, foi aí quando houve um acidente, tanto o Sebastião, a Gabriela e o João Paulo sofreram um grande acidente ali, e agora é aí quando a Karen diz que o irmão dela está quase morto e ela quer que ele permaneça ali como um vegetal em cima de uma cama de hospital. O Fausto ele fica confuso e pergunta se então houve ali um acidente, e ela fala que sim. A Karen então começa a explicar para ele que foi a Gabriela, a ex-secretária dele, que vinha dirigindo o carro. Ele fica zoiudo e ela continua dizendo que ela perdeu o controle do carro da Daniela e felizmente tiveram um grande acidente. Ele fica pensativo porque ele sabe muito bem que esse acidente só houve por causa dele e da Úrsula. Então a Karen continua dizendo que o Sebastião, no caso dele, ele está quase morto ali e conectado a uns respiradores ali artificiais. Ele continua pensativo e ela continua dizendo, já o João Paulo, ele perdeu uma de suas pernas. O Fausto ele é tão falso ali que nem pra Karen ele fala o que ele planejou com a Úrsula, mas ele fica ali em silêncio, e a Karen continua ali revoltada dizendo que maldita foi a hora que aquela cozinheira, se referindo a Amparo, se meteu ali frente a frente aos olhos do pai dela. Ela continua dizendo que aquela filha dela foi se meter ali ao ficar ao redor correndo atrás do Sebastião, e agora ele mesmo está pagando todas essas consequências. O Fausto diz que realmente isso é muito ruim, que eles dois ali compartilham o mesmo ódio por essa família e que eles dois juntos ali muito em breve vão destruí-los. A Karen revoltada diz que ela quer fazer parte do plano que ele tem ali contra todos os santos. O Fausto diz a ela que aí sim eles dois juntos serão mais fortes e que ela vai poder ajudar ele, e que toda essa família Santos ali, se for o caso, ele puder ir até o fim do mundo para colocar eles em ruína, toda aquela família, ele vai fazer isso, ele vai se vingar de uma vez por toda com esse caminhoneiro e toda a sua família. Ela fica olhando para ele, percebendo que ele está muito revoltado, e ele continua dizendo que ele não quer deixar passar nenhum e que ele quer derrubar até aquele restaurante e toda a sua família, não quer deixar nenhum ali em pé, e ele promete para ela que vai derrubar todos eles. Ela continua perguntando como ele pretende fazer isso, e ele diz que vai até começar tirando logo aquele restaurante da Amparo, e ela pergunta como que ele pretende fazer isso, porque ela sempre se recusou a vender. O Fausto ele vem manipulando lá atrás, e é onde ele diz para ela que quando as pessoas elas têm necessidades, elas são capazes de fazer qualquer coisa. O Fausto começa a explicar para ela que a Amparo, como a matriarca de todo esse plano aí, ela vai precisar de muito dinheiro para resolver todos os problemas que ainda tá para vir aí. A Karen continua em silêncio e o Fausto continua falando para ela, explicando tudo para ela, que muito em breve, muito rápido, a Amparo vai precisar de dinheiro, e que a única coisa que ele fica preocupado é que o Eugênio possa apoiar a Amparo financeiramente. A Karen explica para ele que com certeza o pai dela vai fazer isso,
porque aquela mulher tem hipnotizado o pai dela. O Fausto diz para ela que ela tem que pensar alguma coisa para afastar eles dois o mais rápido possível e que inclusive ela pode até usar a situação do irmão dela. Ela fica calada e ele continua dizendo que precisa dar Amparo ali sozinha, encurralada, para que assim ela possa vender todas aquelas terras, o restaurante e tudo que é deles. A Karen então começa a explicar para ele que não é bem fácil assim, nem muito menos vai ser fácil conseguir separar a Amparo do pai dela, porque isso vai ser muito difícil. Fausto continua insistindo para que ela dê o jeito dela e ela continua dizendo para ele que o pai dela, não confia nela. Ele diz a ela que ela está totalmente enganada porque ela é a filha mimada dele e que se ela quiser, ela pode sim dar uma proposta para ele ali e com isso ela poderá destruir esse relacionamento que a Amparo tem com o Eugênio. Ela diz que não, que com certeza ele não vai escutar ela e ele continua dizendo que ela é a filha mimada dele e qualquer coisa que ela disser poderá destruir o relacionamento dele com aquela cozinheira maldita, e ela continua falando para ele que ele está pensando totalmente errado, que não é bem assim e que ele não vai passar mais a acreditar mais em nada dela logo depois de descobrir que ela é a amante dele. Ele fica calado e ela continua dizendo que o Sebastian contou tudo para ele. Ele então diz a ela que já sabe porque a própria Daniela foi quem contou para ele, mas que ela sabe sim manipular o pai como ela sempre tem feito. A Karen diz a ele que é melhor ele mesmo ir logo se preparando porque o pai dela vai expulsar ele da construtora e que agora mais do que nunca não vai querer ele perto de mais ninguém ali dentro daquela empresa. O Fausto então diz que tem outro plano e que fala que o pai dela, o Eugênio, contou tudo para Daniela sobre o testamento do pai dele. Então é aí quando ele começa a pensar ali e diz a ela que ela vai ter que nomear um executor para que assim venha colocar na posse dela toda essa herança. Enquanto isso, a cena muda, vai lá para Daniela, que está conversando com o Eugênio, e ela está muito mal porque ela está dizendo ao Eugênio que falou com o Fausto e ele se recusou a dizer onde está a filha dela. Ou seja, para vocês não ficarem perdidos aqui, eu falei no outro vídeo, mas vou repetir aqui, que o Fausto conseguiu manipular as documentações e conseguiu tirar a guarda da Daniela e levou a Isabela embora, e agora está usando a menina para tentar afastar a Daniela juntamente ali do Guilherme, e com isso também ela não se separar e ele poder ali no fim de tudo tirar toda a herança que era do pai dele e ficar com todo esse dinheiro. Então é por isso que a Daniela está muito triste ali, dizendo que conseguiu falar com o Fausto, mas ele se nega a dizer onde que a filha está, e o Eugênio diz para ela que ele mesmo já disse que está inteirado ali de todas as cláusulas que está no testamento do Rodolfo. A Daniela fica se lamentando, dizendo que sim, que ele sabe de tudo isso e que inclusive ela ofereceu toda a fortuna do pai dela, mas que ele tinha que devolver a sua filha, mas mesmo assim ele está todo o tempo ali manipulando ela. O Eugênio diz a ela que ela tem que ter calma, ela não pode fazer isso de forma nenhuma, porque se trata ali do patrimônio da filha dela. Ela fica se lamentando muito e o Eugênio continua dizendo que ao ver dele, ele consegue perceber que mesmo assim, ele estando de posse desse dinheiro, ele não vai poder usar. A Daniela diz a ele que ela nem se importa com dinheiro, não quer nem saber de nada disso, porque o mais importante para ela é ter a filha dela de volta com ela. Ele fica calado e ela continua dizendo que tudo que ela pode fazer ali é trabalhar e dar tudo que a filha dela precisa. O Eugênio revoltado diz que de forma nenhuma vai permitir que o Fausto venha ali, pressione ela e venha chantageá-la. Daniela fica sem saber o que falar e o Eugênio continua dizendo que ele já destruiu a vida dela, abusou da confiança dele, do Eugênio, e agora tirou a filha dela e fica chantageando, e que não pode fazer isso porque ele separou a mãe de uma filha. Daniela fica sem saber o que falar e o Eugênio diz a ela que pode ficar tranquila, que ele vai mover até o mundo se for possível para recuperar a filha dela, e que ela não pode ficar tão angustiada assim, que o Fausto mais cedo ou mais tarde ele vai pagar por todas essas maldades que está fazendo tanto contra ela, principalmente contra a Isabela. Ele pode garantir que o Fausto vai pagar por tudo.
É isso aí, pessoal. Tendo em vista em todas essas maldades aí que tanto a Karen e o Fausto estão planejando contra a família Santos, eu queria saber de você qual é a sua opinião do melhor final, tanto para Karen quanto para o Fausto. Deixa aí a tua opinião nos comentários e também não esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei para que você não perca nada que ainda virá nos próximos capítulos da novela Meu Caminho é Te Amar. E também clica nesse vídeo que está aparecendo para você, é mais uma novidade que ainda virá nos próximos capítulos de Meu Caminho é Te Amar. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço e até a próxima.